Você quer ler a Bíblia e precisa de companhia? Pois eu estou aqui todos os dias com a minha Bíblia, você está aí com a sua. E a nossa leitura de hoje é Isaías capítulo 30, 31, 32 e 33. Estamos lendo dentro de um planejamento que nos levará a ler a Bíblia todinha em um ano. Então vamos orar? Pai do céu, obrigado pelo privilégio de ler a Bíblia. Entendemos que é com este pão que o Senhor nos alimentará agora para a vida eterna. Agradecemos-te em nome de Jesus. Amém. Isaías 30. Ai dos filhos dos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoan e os seus embaixadores chegaram a Ranes. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra da aflição e de angústia, donde vem a leoa, o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora. Levarão às costas de jumentinhos as suas fazendas, e sobre as corcovas dos camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto, no estarem quietos estará a sua força. Vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filho de mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis. Para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o santo de Israel perante vós. Pelo que assim diz o santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. E ele o quebrará como se quebra o vaso de oleiro, e quebrando não se compadecerá. Não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes, em vos repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém,
Não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti, e a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas, antes os teus olhos verão a todos os teus mestres. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata e a coberta das tuas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada um delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a semente com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. E esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em lugares largos de pasto. E os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E haverá em todo o monte alto e em todo o outeiro elevado ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz e 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira e lançando espessa fumaça. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração é como o ribeiro transbordando, que chega até o pescoço para peneirar as nações com peneira de vaidade, e um freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração como a daquela que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios e dilúvio, e pedra de saraiva. Porque como a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamboris e harpas, e com combates e agitação combaterá contra elas. Porque uma fogueira está preparada desde ontem, sim, está preparada para um rei. Ele a fez profunda e larga, a sua pilha é fogo que tem muita lenha, o assopro do Senhor, como um torrente de enxofre, a acenderá. Capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Têm confiança em carros porque são muitos, e nos cavalos porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Todavia, também ele é sábio e fará vir o mal e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudados, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim diz o Senhor: como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos exércitos amparará Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando a salvará.
Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Assíria cairá pela espada e não por varão, e a espada não de homem a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados. E o medo passará a sua rocha de refúgio, e os seus príncipes desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha é em Jerusalém. Capítulo 32. Reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento e como um refúgio contra a tempestade e como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos do que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso, porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor e para deixar vazia a alma do faminto e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o nobre projeta coisas nobres e pela nobreza está em pé. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque daqui a um ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará, e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despi-vos e ponde-vos nuas, e cingi com panos de saco os vossos lombos. Feri os peitos sobre os campos desejáveis e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria, na cidade que anda pulando de prazer. Porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos gados, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e as moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso, ainda que caia Saraiva e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida. Bem-aventurados vós que semeais sobre todas as águas e que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Capítulo 33. Ai de ti, despojador, que não foste despojado e que ages perfidamente contra os que não agiram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado, sê tu o nosso braço, cada manhã, como também a nossa salvação em tempos de tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos, à tua exaltação
as nações serão dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se apanha o pulgão, como os gafanhotos saltam, ali saltará. O Senhor é exaltado, pois habita nas alturas, encheu a Sião de retidão e de justiça. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam pelas veredas. Ela rompeu a aliança, desprezou as cidades, e a homem nenhum estima. A terra geme e pranteia, o Líbano se envergonha e se murcha. Saron se tornou como um deserto, Bazã e Carmelo foram sacudidos. Senhor, me levantarei, diz o Senhor, agora me levantarei a mim mesmo, agora serei exaltado. Concebestes palha, produzireis pragana, e o vosso espírito vos devorará como fogo. E os povos serão como os incêndios de Caom, como espinhos cortados, arderão no fogo. Ouvi vós, os que estáis longe, o que tem feito, e vós que estáis vizinhos, conheceis o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o temor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e que fala com a retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. O teu coração considerará em assombro, dizendo: onde está o escrivão? Onde está o pagador? Onde está o que conta as torres? Não verás mais aquele povo cruel, povo de fala tão profunda que não se pode perceber e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas o Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. As tuas cordas estão frouxas, não puderam ter firme o seu mastro, e vela não estenderam. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos roubarão a presa. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habita nela será absolvido da sua iniquidade. Não se esqueça, amanhã tem mais. Eu vou estar com a minha Bíblia, você com a sua. E lembre-se, o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Vamos orar? Meu Pai, obrigado pelo pão da vida com o qual nos alimentaste nessa hora tão sublime. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dê um like, inscreva-se no canal para que o YouTube possa mostrar estes vídeos da Bíblia para muita gente. Um forte abraço e Deus vai estar com você. E você vai estar com Deus?